Olá! Hoje a gente vai analisar uma estratégia de comunicação que, olha, é fascinante. E não estamos falando de marketing comum, não. É sobre o plano meticuloso por trás da disseminação de uma filosofia inteira. Vamos mergulhar em como, segundo o entendimento do Espiritismo, um conjunto de ideias foi pensado para alcançar o mundo todo. Pensa comigo, qual é a questão central para qualquer novo movimento de pensamento? É esta: como sair de um círculo pequeno e apresentar suas ideias para a humanidade inteira. É um desafio gigantesco, que exige não só uma mensagem forte, mas também um plano de divulgação que seja igualmente poderoso, né? E é exatamente aqui que a gente entra no coração da nossa análise. Conforme a perspectiva espírita, existe uma estratégia bem definida para essa disseminação global. Não se tratava de um crescimento orgânico e lento, sabe? A ideia era uma ação deliberada, planejada, para atingir uma escala massiva. O termo-chave para essa estratégia é publicidade em larga escala. E o ponto mais interessante aqui é que isso não era visto como uma simples divulgação, mas como uma verdadeira campanha estratégica. Pense nisso como um projeto de lançamento global lá do século XIX, usando a mídia de massa mais poderosa da época para introduzir os conceitos ao mundo. E como é que essa campanha funcionaria na prática? Bom, os componentes são de uma clareza e de uma ambição impressionantes. O veículo seriam os jornais de maior circulação. O alcance? O mundo inteiro, sem exceção, chegando até nos cantos mais remotos do planeta. E o objetivo era bem direto: fazer com que as ideias fossem conhecidas por todos, criar um reconhecimento global. Mas a estratégia ia muito além da simples divulgação, viu? A ideia era criar um efeito cascata, uma série de reações em cadeia. Quase como uma viralização, muito antes mesmo desse termo existir. É a passagem da conscientização para um verdadeiro movimento de adesão em massa. O primeiro passo não era convencer, mas provocar. O grande objetivo da publicidade em massa seria despertar a curiosidade, aquele desejo nas pessoas de quererem saber mais, de aprofundar o conhecimento sobre aquelas ideias novas. A primeira vitória não era a conversão, era a atenção. E a partir dessa curiosidade geral, o plano previa o segundo passo, que seria algo bem natural: a multiplicação do número de adeptos. À medida que mais e mais pessoas buscassem informações, uma parte delas iria se identificar com as ideias e se tornaria seguidora. É um crescimento alimentado por aquela curiosidade inicial. E aí a gente chega no objetivo final, o grande trunfo da estratégia. Não se tratava apenas de ter muitos seguidores, mas de alcançar algo muito mais poderoso: a formação de uma opinião geral favorável. E esta citação revela bem o poder que se esperava dessa opinião geral. A campanha imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder diante do ascendente da opinião geral. Em outras palavras, a força do consenso público é vista como a ferramenta definitiva para neutralizar a oposição. Então, o fluxo da estratégia fica muito claro, né? Tudo começa com o conhecimento sendo espalhado em massa. Isso leva a um número crescente de adeptos. Esse grupo, por sua vez, forma uma opinião geral forte, consolidada. E a força dessa opinião, no fim, faz com que a oposição tenha que recuar. Cada etapa é uma consequência lógica da anterior. Então, o ponto crucial é este: a estratégia toda aposta que, ao atingir uma massa crítica de aceitação pública, a oposição se torna ineficaz. Não se trata de vencer um debate, mas de mudar o próprio campo do debate, tornando a crítica meio que irrelevante diante do consenso social. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa estratégia foi pensada na era dos jornais, certo? Hoje, com a internet e as redes sociais, qual será o papel da comunicação em massa na formação da opinião e na aceitação de novas ideias? A mecânica fundamental mudou ou foram só as ferramentas que ficaram mais rápidas? Uma ótima questão para se pensar.